Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês aqui, professor César Bodão, animado como sempre, e hoje, para nós darmos continuidade à aula passada, que nós falamos de oração subordinada adjetiva. Hoje, para falarmos sobre as orações subordinadas adverbiais. Então, vejam bem, as orações subordinadas podem ser orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas. Nós falamos até agora de orações desenvolvidas. O que são orações desenvolvidas? Orações desenvolvidas são aquelas que eu tenho o conectivo, no caso das orações subordinadas substantivas, a conjunção integrante, lembra disso? Aquela que eu posso trocar por isso. No caso das orações subordinadas adverbiais, as conjunções subordinativas adverbiais, aquelas que têm o mesmo nome da oração, causal, consecutiva, concessiva, condicional. Não? E as orações subordinadas adjetivas, em que o conectivo é o pronome relativo, aquele que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais e as quais. Beleza? Então, o que acontece? Agora, nós vamos ver as orações subordinadas reduzidas. O que são as orações subordinadas reduzidas? Vejam, o período ainda é composto, tem duas orações, e eu vou ter uma oração reduzida, tá? O que significa dizer que uma oração é reduzida? Tá aqui. O que significa isso? Vamos lá, ó. Primeiro, não há conectivo. Não há conectivo. Tá vendo aqui, ó? Não tem conectivo. Então, não tem a conjunção ou o pronome. Pronome relativo. Tá? Então, não vai ter o conectivo. E o verbo vai estar numa das formas nominais. Moçada, vocês sabem me dizer o que é uma forma nominal do verbo? Se você não sabe, daqui a pouco nós já vamos ver, tá bom? Então, primeira coisa, duas situações para que a oração seja reduzida. Ela não vai ter o conectivo, tá? Não vai ter nem a conjunção, nem o pronome relativo, e o verbo não vai estar conjugado. Ele vai estar numa das formas nominais, que vai ser o infinitivo, gerúndio ou particípio, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, olha só, esse é o conceito. Aqui, ó. Bom, então olha lá. Não vai ter o conectivo, você vai tirar o conectivo e vai colocar o verbo numa das formas nominais. Forma nominal é aquela forma em que o verbo não está conjugado. Então, eu tenho infinitivo, é uma das formas nominais do verbo. O verbo está com ar, ir, tá? Ou gerúndio, o verbo termina em ando, endo, indo. Ou particípio, ado ou ada, ido ou ida, tá? Numa dessas, o verbo está na forma nominal. Então, condição para que eu tenha oração subordinada reduzida. Ou não há o conectivo, então eu não tenho aquela ligação, nem a conjunção integrante, nem a conjunção subordinativa adverbial e nem o pronome relativo nas orações adjetivas. Eu tiro o conectivo. E o verbo fica numa das formas nominais. Mesmo assim, é possível identificar o tipo de oração. Tá? Bom, olha aqui, ó. Vamos pegar uma oração subordinada substantiva subjetiva. Aquela oração subordinada substantiva que tem valor de sujeito. Ó, é necessário gostar de frutas. Tá certo? Aqui, na verdade, olha, é necessário isso. Então, quando eu falo é necessário isso, é o teste para eu saber que a oração é substantiva. Então, essa é uma oração substantiva com valor de sujeito. Mas vejam, eu não coloquei que se goste. Eu tirei o que se goste e coloquei o verbo no infinitivo, com a forma gostar. Eu tirei o que, conjunção integrante, e coloquei o verbo numa das formas nominais, gostar. Então, ao invés de eu dizer é necessário que se goste de frutas e verduras, eu disse é necessário gostar de frutas e verduras. Tá? Outra, também subordinada substantiva, só que agora objetiva direta. Olha só. O técnico assegurou serem seguras as máquinas. Assegurou serem seguras é redundância sem tamanho. Mas vamos lá, né? Ó, o técnico assegurou serem seguras as máquinas. O técnico assegurou isso. Se eu posso trocar por isso, então é uma oração subordinada substantiva, porque eu só coloco isso nas orações subordinadas substantivas. E olha só, o técnico assegurou que eram seguras as máquinas. Tá vendo? Eu tirei o que aqui e coloquei o verbo numa forma nominal. Verbo ser. Serem seguras as máquinas. Tá?
Beleza? Então, tirei o conectivo, coloquei o verbo numa das formas nominais, eu reduzi a oração. Eu fiz uma oração subordinada reduzida. No caso aqui, uma substantiva. Eu posso fazer qualquer uma delas, substantiva, adjetiva ou adverbial. Tá bom? Vamos para outra, ó. Agora, uma subordinada adjetiva, ó. Ela foi a única a apreciar o show. Não dá aqui, vejam. Se fosse substantivo, eu não poderia trocar pelo isso? Não dá. Aqui não dá para eu dizer assim, ela foi a única isso. Não tem jeito. Agora, eu posso dizer, ela foi a única a qual apreciou o show. Não dá para trocar o que por a qual? Dá. O que é que eu fiz? Eu tiro o que e coloco o verbo numa das formas nominais. Ela foi a única a apreciar o show. Pronto. Tirei o conectivo. Coloquei o verbo numa das formas nominais, eu reduzi a oração. Virou uma oração subordinada, adjetiva, reduzida. Tá? Olha aqui, explicativa, também adjetiva. Tá? Como é que eu sei que é adjetiva? Troco o que por o qual, a qual, as quais. Então, ó, aquele a cantar no palco é meu amigo. Aquele que canta no palco é meu amigo. Aquele o qual canta no palco é meu amigo. O que é que eu fiz aqui em cima? Ó? Retirei o que e coloquei o verbo numa das formas nominais. No caso, no infinitivo. Tá? Então, tirei o conectivo, coloquei o verbo no infinitivo, reduzi a oração. Fiz uma oração subordinada adjetiva, porque eu posso trocar o que por o qual, a qual, as quais, reduzida. E a explicativa por quê? Porque está entre vírgulas, a gente acabou de ver nas orações subordinadas adjetivas na última aula. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Vamos lá para outra. Ó, agora uma adverbial causal. Adverbial causal, aquela que tem valor de causa, tá? Então aqui, ó. Eu lamento por ter chegado atrasado. Eu lamento porque cheguei atrasado. Ó, por ter chegado atrasado é a causa do meu lamento, tá? Então, isso aqui é uma causal. O que é que eu fiz? Eu tirei o porquê e coloquei o verbo numa das formas nominais, tá? Também subordinada adverbial reduzida. Reduzida de infinitivo. Ó, temporal, também uma subordinada adverbial, só que agora temporal, ó. Não podemos ir embora sem cumprimentar o casal, sem que cumprimentem o casal, ou sem que cumprimentemos o casal. Tá vendo? Tirei o que aqui e coloquei o verbo numa das formas nominais, tá? Se eu disser assim, é importante que se venda a casa, dá para reduzir? Dá. Tira o que? É importante, tira o que? Vender a casa. Tirei o que, coloquei o verbo numa das formas nominais no infinitivo. Tá? Beleza? Tranquilo? Oração subordinada reduzida é isso. Tá? Então, só para lembrar, eu vou ter 3 tipos de oração subordinada. Subordinada substantiva, eu vou ter a subordinada adjetiva e eu vou ter a subordinada adverbial. Quando que as orações são desenvolvidas? Essas orações são desenvolvidas quando eu pegar uma dessas orações aí e colocar o conectivo, ou a conjunção, no caso da substantiva, a conjunção integrante, ou as conjunções subordinativas adverbiais, ou o pronome. Aí eu estou desenvolvendo a oração. Se eu tirar este conectivo, arrancar este conectivo, tirar o conectivo, tirar o quê? Eu arrancar a conjunção, tirar o que, o se, o quando, ou o que e o se, conjunção integrante, e colocar o verbo numa das formas nominais, eu estou reduzindo a oração. Então, olha esta oração aqui. Ó. Quando estava parado, foi abordado pela polícia. O quando estava parado tem conectivo? Tem. O quando, que indica tempo. Então, é o adverbial temporal. O que eu faço? Eu tiro o quando e coloco ao parar, fui abordado por policiais. Então, ó, tirei o quando estava parado e coloquei ao parar. Ao parar, eu tirei o quando conectivo e coloquei o verbo no infinitivo. Pronto. Eu poderia muito bem dizer simplesmente parado, fui abordado por policiais. Ó, tirei o quando e coloquei o verbo no particípio. Tá? Beleza? Então, eu posso reduzir a oração. Então, reduzir
é tirar o conectivo e colocar o verbo numa das formas nominais. Tudo bem? Ó, fechamos a parte principal da sintaxe, que são os termos essenciais, o sujeito e o predicado, os termos integrantes, o objeto direto, complemento nominal e o agente da passiva, e os termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto, além do vocativo. E fizemos todas as orações subordinadas e coordenadas, além das orações reduzidas, tá? O nosso próximo passo é trabalhar as classes de palavra e as conjunções numa próxima aula. Tudo bem? Um abraço e, ó, vamos... Opa! Opa! Não empurra, não. Tá aqui, ó, a nossa frase. A nossa frase que a gente sempre deixa aqui para que você reflita sobre ela. Desejar não é suficiente para adquirir. É necessário acreditar. Então, acredite no seu potencial, acredite nos seus estudos e acredite que nós estamos aqui para te ajudar, tá? É isso, um abraço e até a próxima!